Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Quero convidar você novamente a ficar em pé. Vamos ler a palavra, aquilo que Deus tem falado comigo esses dias. Quero que você abra lá em Marcos capítulo 5, versículo 25 até o 34. Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34. Nesta tradução aqui, certa mulher que estava há 12 anos, tinha hemorragia, que padecia muito à mão de vários médicos, despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar do Senhor Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou as suas vestes, porque ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente lhe estancou a hemorragia, e sentia no seu corpo estar curada daquele flagelo. O Senhor Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? E responderam os discípulos: vês, a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E o Senhor Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Senhor, estamos diante do Senhor. Não sejam palavras de conhecimento humano, não sejam algumas ideias ou algumas experiências pessoais da minha parte, mas seja o teu Espírito Santo que ministre as nossas vidas nessa manhã, a fim de que haja, Deus, salvação, transformação e os milagres que o Senhor opera segundo a tua bondade e segundo as tuas misericórdias. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar-se. Eu quero destacar no texto o tema dessa manhã: pensamentos. Fala comigo. Pensamentos. E depois, naturalmente, na sequência, pensamentos e as crises da vida. Meus irmãos, nós sabemos que o mundo todo tem as suas culturas, e tudo isso vem para dentro de nossas casas, vem para as escolas. Todos os pensamentos, que muitos deles são filosofias e muitos deles levam a formar uma cultura das pessoas que hoje nós sabemos são dias que você mais vê telas, filmes, celulares, enfim, muitas coisas boas e positivas, mas nem todas podem acrescentar algo para a sua vida em relação a Deus. As nossas decisões, todas elas, nascem dos pensamentos. Toda a sua decisão nasce no seu pensamento. Nós sempre mencionamos, e a Bíblia menciona muitas vezes, o coração humano. O coração humano, na verdade, é a sua razão, é a mente. E isso tudo, nós olhando a palavra, se você olha a Bíblia de uma maneira geral, tudo começou lá no Éden. A mulher foi influenciada. Ela foi influenciada pela serpente ou pelo inimigo das nossas vidas,
com dúvida. A serpente disse para a mulher: não é isso que Deus disse? Que vocês não podem comer dos frutos das árvores? E ela respondeu corretamente: não é isso não. Deus disse que poderemos comer de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento. E você e eu, todos nós, passamos por isso. Vivemos nossos contextos, cada um numa sua situação, no seu convívio, dias que você também é influenciado por algumas situações que levam a dúvidas. E isso está acontecendo. Então, muitas pessoas às vezes não entendem por que seus pensamentos, por que essas dúvidas vão vindo no seu coração. E eu quero nessa manhã pensar com você, segundo a palavra de Deus, algumas situações que o nosso tempo também não permite. Como que isso pode influenciar a nossa fé e a nossa vida cristã em Cristo Jesus? É um tempo de muito estresse, meus irmãos, muito estresse. É tanta correria, todos vocês têm tanta agenda, uma agenda toda lotada. Então levanta de manhã, já precisa estar pensando no dia ou na semana, e a sua mente, a nossa mente, fica focada nas coisas do dia a dia, fica focada naquilo que nós precisamos, fica focada nas necessidades, ou focado nas angústias, naquilo que está acontecendo, na situação familiar, financeira, seja lá o que for. Então nós somos assim, as nossas mentes não param. Quando os seus pensamentos pararem é porque você já foi. Então, quero pensar sobre isso. E também é o excesso, eu acabei de falar, o excesso gera tudo isso. Algumas pessoas têm pensamentos acelerados, ou seja, você nem terminou de falar, ele já está interpretando, já está acelerado. E quantas vezes, meus irmãos, e a gente atende isso pela psicanálise, a pessoa chega, sintomas segundo a medicina, não tem nada, está tudo bem de saúde, mas a pessoa em si está inquieta, a pessoa em si está atormentada, porque a mente não para. E quando essa mente perturbada, atormentada, mesmo que tenha tantas coisas que são essenciais da vida, ou seja, uma situação de saúde, uma situação familiar, uma situação de um bom emprego, aquilo que está ali no coração, ou seja, na mente dessa pessoa, se ela não tem uma relação com Deus, se ela não tem uma relação de convívio com a palavra, como foi aqui mencionada, é uma pessoa totalmente insegura. Então, diante disso, a gente pensa, e nós, e você, e nós que cremos na pessoa do Senhor Jesus, cremos na sua palavra, passamos por isso também, pastor? Com certeza, meus irmãos, com certeza. Tem dias que você fica pensando o que fazer, como fazer nessa ou naquela situação. Então, são coisas que nós pensamos, nossos pensamentos dominam, aliás, também os nossos comportamentos. E isso gera, há um início lá atrás, porque quando Adão e Eva caíram, ou seja, fizeram o que Deus disse não façam, nasceu o medo no coração deles. Há aquele medo saudável, mas há um medo que é o medo insegurança, coisa que a pessoa está vivendo. Isso porque a natureza pecaminosa, ela continua cada dia. E nós dependemos dessa graça. Então, nessa manhã eu quero que você pense comigo. O que eu sou? O que eu sou por dentro? Não pelo que você me vê, mas o que somos? E o que queremos, o que desejamos? Temos consciência daquilo que cremos, temos consciência de que nós temos uma missão nessa face dessa terra. Então nós olhamos em primeiro lugar esses pensamentos duvidosos,
A dúvida traz insegurança. Pessoa que já fala para os jovens que estão aqui. Tem a pessoa que você pensa que ama e de repente você fica com dúvida. Então você tem que repensar. É isso mesmo. E precisa sempre de uma confirmação. Nós vamos ler em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Não precisa ler lá, não. Vou mencionar porque senão aqui vamos estender muito. Mas ali está Elias. Ele havia orado segundo a direção de Deus para que durante 3 anos não chovesse, porque Acabe, que foi um dos piores reis, e levou o povo a exatamente fazer o que Deus tinha dito: não façam isso, não tenham outros deuses. E isso aconteceu, e o povo está então com pensamentos divididos: Baal ou Deus? E muitos hoje, meus irmãos, vivem assim. Jesus Cristo e mais alguma coisa. Então, fé que tem uma divisão, que ora está firme, convicta, mas que de repente está buscando outros tipos de recursos. Então, isso não funciona. E aí então ele vai dizer: por que vocês estão? Decidam então. Ou vocês querem Deus, e eu vou provar para vocês quem é Deus, e vocês sabem da história, ali aquela prova dos 450 profetas de Baal, e Elias pede a Deus que derrame fogo do céu e consuma tudo aquele altar, e isso aconteceu, e ali o povo: Deus, só Deus, só Deus. Meus irmãos, tem muitas vezes que nós continuamos assim também. Não dá só para dizer que era lá o povo de Israel. Toda vez. Então, toda vez que você tiver dúvida, ou toda vez que nós tivermos com 2 pensamentos, a minha fé, a minha experiência, a minha convicção está somente no meu Deus, na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, eu digo para você: por quê? Porque há um inimigo que quer destruir a sua fé. Se ele destruir a sua fé, ele destruiu a sua vida. Mas ele não pode se você tem Jesus Cristo no seu coração. Posso ouvir amém? Você está firme com o Senhor Jesus, por mais que ele tente, não vai conseguir. Depois temos uma outra passagem, lá em 2 Reis agora. 1 Reis é Elias, 2 Reis é Eliseu. Ali tem um comandante de exército, um homem poderoso e famoso, mas ele é leproso. Infelizmente, tem uma menina que foi levada cativa, e essa menina dá uma orientação para a esposa deles: olha, se ele for lá em Samaria, lá está o profeta. E ele vai ao rei de Israel com uma carta dizendo: olha, cura meu servo. E o rei, vocês sabem da história, se rasga as vestes e diz: não é comigo, isso aí, não sou Deus. Mas Eliseu manda um recado: manda falar comigo. E ali então chega Naamã. E aí então vem um pensamento arrogante, de orgulho. E aí diz assim, eles mandam assim: vai tomar banho, manda esse homem tomar 7 vezes lá, descer no rio 7 vezes. De vez em quando ele vai tomar banho. Banho na palavra. E ele vai e fala consigo mesmo: olha o pensamento: pensava eu que esse profeta ia chegar e impor as mãos sobre mim e me curar. Agora manda tomar banho no rio. Tem tantos rios melhores lá no meu país. Por quê, meus irmãos? Porque é naturalmente que toda aquela farda, toda aquela prepotência, aquele orgulho não podia ser aberto, porque ali estava a lepra, seria visível. Então, diante de Deus, não tem como. Todo orgulho tem que cair por terra, toda arrogância tem que cair por terra. Temos que abrir o nosso coração, abrir diante de Deus, dizer: Senhor, aqui estou como estou, sonda o meu coração, vê se em mim o caminho mau, guia-me pelo teu caminho. Então são pensamentos orgulhosos. E nós sabemos, eu quero ver um texto aqui que o Senhor Jesus fala algo muito sério a respeito dos pensamentos. Ele vai falar sobre isso.
E o Senhor Jesus vai mostrar, por exemplo, diz assim, no coração do homem, isso está em Marcos capítulo 7, saem os maus pensamentos, os adultérios, fornicações, homicídios, furtos, avareza, maldades, engano, dissoluções, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males procedem de dentro do homem, dos seus pensamentos. Que coisa! Então, que nessa manhã, eu quero propósito de madrugada, então, Senhor, qual é o propósito dessa mensagem, meu Deus? E o propósito de Deus para o meu coração é assim, que vocês tenham uma mente de Cristo, uma mente cheia do Espírito Santo, uma mente que tem a palavra, a minha palavra, a fim de que os seus pensamentos não se contaminem e vocês sejam instrumentos de bênção em nome do Senhor Jesus. É isso que vocês querem? É isso que nós precisamos. Também há uma outra situação, vou mencionar mais uma só. Filho pródigo, aquele filho que tinha tudo, deixou seu pai, foi embora, também por desobediência, pelo egoísmo, seja lá o que for, foi embora, levou, você achou que tinha direito, já levou a sua herança, mas perdeu tudo, vocês conhecem a história. Mas a Bíblia diz, vai falar, a palavra de Deus vai falar lá em Lucas capítulo 15, vai falar assim que, caindo em si, disse, os empregados do meu pai, tenho tudo, tenho o que comer, e eu aqui passando necessidade. Os empregados do meu pai, e eu passando aqui necessidade. Então, esse caindo em si, quando o coração, ou seja, os seus pensamentos, dão aquela reflexão, e que a pessoa então percebe a situação de miséria, de pobreza. E aí, toma uma decisão e vai em encontro. Senhor, pequei contra o Senhor, pequei contra o meu pai. E lá vai, você sabe da história, aquele pai que estava esperando certamente tanto tempo, o abraço e o recebe. E eu chamo de pensamentos de arrependimento. Então nós temos pensamentos duvidosos que permeiam nossa mente, pensamentos divididos, pensamentos orgulhosos, pensamentos de arrependimento. Esse é o pensamento que nós precisamos pôr em prática e permitir que o Espírito Santo nos leve a se arrepender. Amém? Então, que nessa manhã eu quero que você preste atenção, você está com a atenção ligada, e eu quero glorificar a Deus por isso, mas eu quero fazer então algumas aplicações, baseado na palavra de Deus. Primeiro, já disse, já comentei, tudo começa no pensamento. Segundo, temos um inimigo, precisamos estar conscientes disso. Temos um inimigo, temos batalhas espirituais. João capítulo 8, versículo 44 vai falar que o diabo é o pai da mentira. Então, de qualquer situação que é uma mentira, você pode saber, o inimigo está por trás disso. E ninguém está, meus irmãos, isento, porque os pensamentos vêm para a nossa mente. A gente pensa o tempo todo. Você está pensando agora, certamente teus pensamentos estão girando agora na sua mente, mas, pastor, é possível a gente ter um controle sobre a mente? Sim, é possível, se depois nós aplicarmos o que vamos estar falando aqui. Então, quero que você saiba, o inimigo está buscando de qualquer maneira para tocar os seus pensamentos. E se ele tocar nos seus pensamentos, isso vai trazer para você muita tristeza. Mas podemos ter uma mente saudável. O que diz a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2? Ele vai falar para nós apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo. Ou seja, não é só uma vida cristã de vez em quando, não é uma vida cristã rasa. É uma vida cristã de comprometimento. E porque o amor em relação a Deus é um amor que nós precisamos entender que vai ter momentos difíceis, momentos complicados, sacrifício, mas não negamos a pessoa do Senhor Jesus, porque Ele não negou, Ele continuou firme até a cruz do Calvário, para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Amém? Então, entendemos isso. Temos um inimigo, mas podemos ter uma mente saudável. Podemos ter essa mente. Depois ele vai continuar. Não vos conformeis, ou seja, não entre na forma do mundo,
mas transformai-vos. Veja, a transformação sou eu que busco. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, aquilo que eu penso de ruim, ou aqueles pensamentos ruins, pensamentos impuros, pensamentos malignos, pôr na mente de Deus: Senhor, cobre com teu sangue, livra-me desse mal, não quero isso para mim, eu quero ser uma mente saudável, uma mente que o Senhor pode olhar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tudo na vida depende dos nossos pensamentos, nas decisões, no que fazemos e no que somos, nossos pensamentos. Então, primeira coisa, nós entendemos aqui: pensamento começa tudo com o pensamento, vai terminar com os pensamentos. Mas temos um inimigo, e não dá para fugir disso. Em contrapartida, Deus fala o que em Isaías, capítulo 55, versículo 8? Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos, e os meus caminhos são melhores do que de vocês. Se nós temos nosso Senhor Jesus, se nós confiamos nesse Deus, se a nossa vida está centrada no Senhor Jesus, está alinhada com a sua palavra, você e eu, nós desfrutamos desses pensamentos maravilhosos, mais altos. Quais são os pensamentos? Primeiro, a salvação das nossas vidas, a restauração, a salvação, a libertação. Todos os pensamentos de Deus são para o melhor de você, o melhor para nós, segundo os propósitos de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir a Deus por isso. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Os planos, propósitos de Deus são melhores. Jeremias 29 fala sobre isso. Eu sei os planos que tenho para vós: plano de paz, plano de futuro, plano de um futuro melhor. Então, com isso, meus irmãos, não é que a gente precisa pensar sobre isso. Eu lembro da minha vida. Aos 18 anos, a minha mente era uma mente perturbada, uma mente insegura, uma mente que tinha ódio, transbordava. Mas eu tive que tomar uma decisão, parado numa esquina, dizer para o Senhor: Senhor, eu vou na igreja, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, para nunca mais viver isso. Não tive psicólogo, não fui psicanalista, não fui ninguém. Foi o Espírito de Deus ministrou a minha alma, meu coração. Eu só estou aqui agora por graça, bondade do Senhor Jesus, e louvo a Deus, agradeço a Deus por tudo que sou, pela graça de Deus, pela esposa, pelas filhos que temos, aliás, que são os milagres de Deus. E volto agora no filho pródigo. Filho, você tem filho? Quem tem filhos aqui? Faz o sinalzinho. Quem não tem, certamente vai ter depois. Às vezes, nosso caso, nós oramos mais de 3 anos para que Deus operasse um milagre em nossas vidas. Então hoje temos 2 filhas preciosas. Como não abençoar os filhos? Como não dizer: Deus, louvado seja o teu nome pelos filhos que tenho, pelas filhas? Como não? Que sejamos assim, meus irmãos, uma mente que tenha gratidão, uma mente agradecida, que reconhece. E às vezes você recebe uma bênção, e de repente já passou, já recebeu, vai passando o tempo, e de repente não agradece mais. Mas nessa manhã, é uma manhã de renovação dos nossos pensamentos, uma renovação da nossa gratidão, uma renovação da nossa fé. Mesmo que eu estou passando por luta ou problema, mas eu creio num Deus que pode fazer e transformar toda a situação. Então os pensamentos nascem, todos eles começam em nossos pensamentos, todas as situações da vida começam nos pensamentos. Temos um inimigo, precisamos estar certo disso. E aí, a palavra de Deus vai falar em Filipenses 4:7, você pode olhar lá depois, no que nós vamos pensar. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando perguntaram para o Senhor Jesus sobre a lei, o Senhor disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Coração aqui é o pensamento. Amém? Amém? Que o Senhor nos ajude a sair dessa casa hoje com esse propósito. Senhor Jesus, a minha mente seja o templo do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E aí nós vamos olhar e vamos ver a palavra de Deus, meus irmãos.
Agora vamos para a terceira parte. Então nós temos, tudo começa com o pensamento, mas temos um inimigo que afeta e quer interferir. E eu nem estou falando aqui hoje do secularismo, das coisas que estão aí, a filosofia, não estou falando disso. Estou falando mesmo de uma questão cristã, pela fé, viver pela fé. Mas eu quero nessa manhã então que você saia daqui convictos de quem você é. Quero que você entenda isso agora. Quem eu sou? Segundo a palavra de Deus, Romanos capítulo 5, eu sou justificado pela fé. Por isso, inimigo, pensamentos maus, Satanás, seja lá quem for, sai-te em nome do Senhor Jesus. E você só vence pela palavra. Nós só vencemos pela palavra. Tem uma dor, tem um sofrimento, tem uma perda, tem uma situação familiar, ore, profetize a palavra, porque a palavra é o poder de Deus agindo através do seu Espírito Santo. Que o Senhor nos dê graça para entendermos isso. Então, se nós somos, por que justificados? Porque se não tivesse o Senhor passado por essa cruz do Calvário, levando sobre ele as nossas culpas, os nossos pecados, nós não seríamos justificados perante Deus. Então não é de mérito nosso, eu não tenho mérito, você não tem mérito, o mérito é do Senhor Jesus. Ele se coloca na frente, e a justiça de Deus vem como graça, e essa graça veio também lá, veio sobre todos aqueles que eu mencionei, veio para Naamã, veio para todos aqueles que tinham situações que se voltaram para Deus. Deus, a sua graça vai de encontro. Filho pródigo, pela graça de Deus, foi resgatado, foi restaurado. E Deus é por nós. Posso ouvir um amém? Deus é por nós, Deus é por você. Então, pensa, nós somos salvos pela graça. E a nossa mente, precisamos entender isso. Eu quero dar uma olhadinha assim, muito rápida aqui, em Romanos. Ele vai falar sobre essa questão que a nossa mente precisa estar pelo Espírito. Ele diz aqui a palavra de Deus, os que andam, 8, versículo 5, os que andam segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que andam segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aqueles que inclinam para a carne é morte, aquele que inclina para o Espírito é vida e paz. Vida e paz. Então, que a nossa inclinação, ou seja, que os nossos pensamentos, não combinamos, mas ela falou muito bem essa questão da leitura da palavra de Deus. Então eu digo para você, meu irmão, se você já está lendo, glória a Deus. Se você não está lendo, comece hoje. Não é só uma questão do pastor pedir, mandar. Eu não mando, irmão. Estou colocando como orientação, como norte para você, como norte para a igreja. E ser uma igreja que lê a palavra de Deus, uma igreja firme, uma igreja madura, uma igreja que tem esse pensamento. Eis o Senhor Jesus. E aí eu quero fechar esse capítulo, esse ponto 3 aqui, que é a convicção. Então, a justificação, por quê? Porque sem paz, meus irmãos, eu já falei isso aqui algumas vezes, sem paz é uma mente perturbada, sem paz é uma mente doentia, sem paz a pessoa não tem esperança, sem paz a pessoa não tem sentido, ela não tem força para lutar. Mas quando nós temos a paz, ou seja, a presença do Senhor Jesus, ainda que tudo seja difíceis, nós prosseguimos e nós avançamos, porque o crente avança sempre em nome de Jesus. Amém. Deus é por nós. Romanos vai falar sobre isso. E ele conclui lá em Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer assim: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará desse amor? Nada pode separar, nem presente, nem futuro, nem poderes nenhum, altura, profundidade, ou outras coisas da criação, são capazes de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pode aplaudir o Senhor Jesus, porque isso aqui é graça. Isso é graça, meus irmãos. É o amor do Senhor. Esse amor que nos dá condição de aprender. Eu quero concluir então olhando para o texto. Aqui tem duas histórias. Jairo. A Bíblia diz que ele era alguém muito importante ali também. Jairo era uma pessoa temente a Deus. E ele chega ao Senhor Jesus porque a filha dele está doente. E ele vai falar para o Senhor Jesus. Ele está, primeiro ele adora o Senhor Jesus. Ou seja, essa adoração é sempre uma entrega, um reconhecimento. E vai falar para o Senhor Jesus: vá até a minha casa, toque minha filha, para que ela saia e viva. E o Senhor Jesus
vai com esse homem. E no caminho então aparece essa mulher. E aqui eu quero fazer as aplicações. Agora eu vou chamar de pensamentos de fé. Ela diz com ela mesma: se eu tocar nas suas vestes, sararei. Sabe, é uma fé extraordinária. Mas dá para pensar também, dá para imaginar, claro. 12 anos sofrendo, recorreu aos médicos, gastou o que tinha, não tinha mais nada, quem sabe as suas forças já tinham saído, mas ela tem, a Bíblia diz que ela ouve falar, ela ouve do Senhor Jesus, e é isso que eu quero mostrar para você. Os pensamentos são influenciados pelo que enxergamos, pelo que vemos, pelo que olhamos, aliás, pelo que ouvimos e também pelo que se fala. Os nossos pensamentos estão assim, constantemente. Você vê alguma coisa, aliás, hoje em dia, você pode ter certeza que muitas coisas que você está vendo ali estão influenciando os seus pensamentos. E é isso, o enxergar tem uma influência poderosa. Mas a Bíblia diz que ela ouviu do Senhor Jesus, sabendo, está ali, e ela ouvindo do Senhor Jesus, a palavra diz, veio por detrás, e fez um pensamento, pensando com ela, e é um pensamento de fé, e toca no Senhor Jesus. E eu quero dizer para você, nessa manhã, que seja também uma manhã de toque, podemos tocar pela fé, tocar no Senhor Jesus, no sentido de orarmos, dizer: Senhor, estou aqui, eu quero buscar na Tua palavra, ajuda, socorro, Deus tenha misericórdia de mim, da minha casa, da minha família, daquela pessoa que está aqui ou está lá. Deus, eu estou clamando isso em nome do Senhor Jesus, e quando fazemos isso, crendo e confiando por fé, em nome do Senhor Jesus, porque Ele diz: tudo que pedires em meu nome, segundo o propósito de Deus, vai se acontecer. E ela faz isso. E aí eu fiquei pensando: Senhor, mas tem algumas coisas a mais que eu queria entender aqui, porque o Senhor Jesus vai dizer: quem me tocou? E eu chamo de graça, porque as vozes não calam a graça do Senhor Jesus. As vozes contrárias não calam a voz do Senhor Jesus. Você é chamado todo dia. Nós somos chamados todo dia. O Espírito Santo de Deus é a voz de Deus, que todo dia está tocando nossas vidas, está nos chamando para nós voltarmos para Ele. Ela tocou por trás, mas ela precisava chegar de frente, precisava encarar, ver o Senhor Jesus frente a frente. Quando você entra na oração, não tem como. Você está de frente, olhos nos olhos, coração no coração. E eu entendi isso, falei: meu Deus, então é isso. Pensamentos de fé, ou seja, eu dependo da palavra, porque a palavra é que vai alimentar a minha fé. Mas a palavra também expressa e diz que nós devemos orar, buscar o Senhor Jesus enquanto se pode achar. E nisso, sim, e a presença do Espírito Santo e a voz de Deus falando conosco o tempo todo. Esses pensamentos nós precisamos entender. Mas ela, por que, meus irmãos? Porque o Senhor Jesus tem sempre mais. Se ela simplesmente fosse curada e fosse embora, ela poderia nunca mais voltar a ser doente. Mas e a salvação? E você que está aí pela internet? E a salvação em Cristo Jesus? Há dúvidas, há pensamentos, dois pensamentos, o que há? Então nessa manhã nós somos chamados aqui para pôr os nossos pensamentos no altar de Deus. E esses nossos pensamentos serem pensamentos de fé, de confiança, pessoas determinadas, crentes determinados, para colocar diante do Senhor Jesus: aqui estou. E ali o Senhor Jesus, pela sua graça, diz: não, filho, tua fé te salvou, vai e ser livre desse teu mal. Que o Senhor nos dê graça nessa manhã, me abençoe os nossos pensamentos. Amém? Quero orar aqui, meus irmãos, com quem vai estar pela internet nesse momento. Pode ser que você está numa cama, pode ser que você esteja atormentado por espíritos malignos ou por pensamentos malignos, pensamentos de tristeza, pensamentos de morte. Mas em nome do Senhor Jesus, declaro sobre a sua vida que o Espírito de Deus encontre o teu coração e você seja
curado, salvo e